Bom dia, bom dia. Olha aqui de novo, Brasil. Cheguei há 3 dias. Foi tudo bem, graças a Deus. E fiz muitos vídeos e estou ainda em processo de edição porque a internet por lá, nessa minha viagem na Itália, de norte ao sul, me deixou um pouquinho sem capacidade de fazer edições, tá? A internet funcionava, mas também dependia do local, dependia também de velocidade, estava complicado, tá? Então eu deixei para fazer a edição de praticamente todo o material aqui no Brasil. Nessa viagem eu priorizei o uso do transporte público, certo? E, lógico, e vou falar sobre isso agora. Transporte público para turistas, Itália, que regiões são mais facilitadas para o uso do transporte público e outras não. Viajando sozinha, eu optei por fazer o máximo possível do uso de trens, de ônibus, né? E barco em alguma situação. Muito bem. A região da Itália, ela de norte a sul, ela é muito mais desenvolvida para situação de transporte público no norte. Milão, para mim, foi o a melhor situação, a melhor região, onde eu consegui me deslocar com facilidade usando o metrô, tá? Não usei ônibus, não usei os trams que tem lá em Milão, aqueles bondinhos amarelinhos, eu não usei isso, só metrô e andando a pé. A linha de metrô em Milão basicamente é dividida em cores, né? Então eu utilizei a linha vermelha, a linha amarela e a linha verde de metrô em Milão. Como em São Paulo, né? Alguns lugares a gente tem que fazer conexão, mudar de linha, né? Mas o metrô em Milão funciona super bem. E falando em valores, eu digo o seguinte: eu comprava os Day Pass, que estavam na ordem de 7,60 euros, onde você podia usar por 24 horas o mesmo cartão, embarcando, desembarcando, mudando as conexões e andando a cidade inteira. Eu fiquei hospedada na região próxima à estação central de trem. Ali tem duas linhas de metrô que são os facilitadores, a linha verde e a linha amarela. Então é o seguinte, você pegando ali a linha amarela, por exemplo, você sai da estação central e chega até o Duomo, ou então outras estações. O que acontece então? Você faz as interligações para as outras regiões da cidade. A linha que eu mais utilizei para visitação de castelos, de atrações turísticas foi a linha vermelha, tá? Ela já te desemboca, a linha amarela também, a verde também desemboca ali na frente do Duomo e tudo fica muito simples. Você também pode comprar o ticket de metrô por viagem, né? E eu não achei isso vantajoso. Eu acho que a compra do ticket para utilização no dia, em 24 horas, é muito mais vantajosa. Porque Milão tem atrações na cidade inteira. Então você, por exemplo, está ali no Duomo, você quer ir visitar a igreja Santo Ambrósio, que fica em outro setor. Você vai até uma estação, faz conexão com a linha verde e chega aonde você quer. Bom, não vai adiantar eu ficar explicando para vocês sobre as conexões, mas eu digo o seguinte: Milão funciona super bem deslocamentos por metrô. Outra coisa sobre transportes. Como eu disse a vocês, eu fiquei hospedada na região próxima à Centrale. Então quer dizer o seguinte: você chega muito fácil nessa estação para fazer viagens curtas, ou também você pode sair dali e viajar pela Itália inteirinha utilizando o transporte de trens. Eu preciso falar para vocês, a estação central de Milão,
é um espetáculo. Em arquitetura, ela tem absolutamente tudo que você precisar ali dentro. Tem os cafés, tem inclusive a área de gastronomia da Centrale, onde tem reunião, tem assim, como se diz, vários pequenos pontos de fornecimento de comidas que são pontos que são provedores, né, de alguns tipos de comidas características, né, da região da Lombardia e são elaboradas por chefes, tá? Então ali você pode chegar a hora que for, funciona até meia-noite e a partir das 6 da manhã até meia-noite e tomar o seu café da manhã ou fazer o seu happy hour ou então comer todas as opções que tem em fast food, enfim, tomar o seu vinho, comer uma comida mais elaborada. É muito legal. Não é barato. Então, preste atenção. A Centrale, na parte de gastronomia, é turística. Eu comi muito lá porque é o seguinte, eu fazia os deslocamentos para cidades próximas, para as viagens que eu fiz de bate e volta, e chegava exaurida, porque saí super cedo, visitar, por exemplo, Bérgamo, visitar, por exemplo, São Moritz, visitar várias bate-voltas que eu fiz. Quando eu chegava, eu estava com fome, porque eu tinha andado às vezes 10 quilômetros, 12 quilômetros, então eu já descia do trem, já ia para essa área da gastronomia, já comia alguma coisa e caminhava até aonde eu estava residindo. Depois de Milão, eu me desloquei para a região do Trentino, Trentino Alto Adige, que é a região onde fica mais ao norte da Itália, é considerada uma região independente, tá? E ali eu fiquei primeiramente na cidade de Bolzano, depois eu me desloquei para Dobbiaco, que já está ali nas Dolomitas, Cortina d'Ampezzo, e depois eu me estabeleci em Trento. Para chegar no Trentino, partindo de Milão, eu utilizei os trens, tá? Então fiz uma conexão primeiro Milão, Verona, Verona, Bolzano. Bom, isso tudo de trem. Devo dar o meu parecer pessoal. A estação que eu tive mais dificuldade de me resolver ali dentro foi a estação de Verona. Não gostei da estação de trem de Verona. Por quê? Ela é lotada, ela muda, por exemplo, as plataformas de partida, assim, avisando de última hora. Eu perdi um trem por causa disso, tá? Tipo, eu estava na plataforma que eu achava que estava correta, porque estava no meu bilhete, de repente, mudou para a plataforma, eu estava na 12, mudou para a 2. Só que para você chegar à plataforma 2, você tem que descer a escadaria, correr, subir a escadaria, carregando as suas malas e tem distância. Enfim, não dava certo. Perdi o trem, tive que comprar outro ticket. Verona para mim foi a pior estação que eu transitei, tá certo? E ela foi necessária, tá? Porque para sair de Milão até Bolzano, você tem que chegar a Verona e depois subir. Muitas estações, deixa eu ver que estação aqui, ó. Em Bolonha e também, Bolonha foi a estação mais moderna que eu encontrei. Ela está cheia de escadas rolantes, então você que está com mala, ela tem andares bem profundos, né, para você pegar trens ali bem no subsolo. Ela é a mais moderna que eu achei e a mais legal para mim foi Bolonha. Quando eu cheguei em Bolzano, eu fiquei praticamente dois pernoites, né? E, lógico, depois eu vou falar da cidade nos vídeos sobre as cidades. Bolzano é uma cidade pequena, então você desce na estação ali central e vai caminhar
uns 6 quarteirões e você já está na praça mais importante, que é a Walter. E essa praça tem o quê? Toda a parte mais histórica e também todas as opções de turísticas, né? De gastronomia, de lojinhas, de tudo certo ali. Então, em Bolzano, transporte público que eu usei foi a estação central, os trens só e andando a pé. Tem linhas de ônibus, mas eu não utilizei porque eu estava perto, digamos assim, do lugar onde entre a estação de trens e aonde eu fiquei hospedada. Saindo de Bolzano, eu fui para Dobiaco, tá? Você compra o ticket, é fácil. Eu não comprei com antecedência porque eu já tinha percebido, né, que estava mais fácil fazer essas compras de pequenos trechos lá mesmo na Itália. De Bolzano a Dobiaco é uma viagem lindíssima. Já tinha nevado, quer dizer, eu estava no dia, se eu não me engano, dia 21 de novembro. As paisagens são fantásticas, o trem sempre muito confortável, então você vai usufruindo, né, dessa viagem. Se não me engano, foram 2 horas, tá? E chega até lá realmente com a alma muito tranquila. E aí eu fui fotografando, fui mostrando cada uma das estações, né, de Bolzano até Dobiaco. Bom, chegada em Dobiaco, neve. A estação ela fica numa baixada ali, né? E o hotel não ficava muito longe. Só que era o seguinte: quem está viajando sozinho, carregando essa mala de mão que tinha rodinha e uma mochila pesada nas costas, andando nesse trecho assim sabe quando tem o gelinho que a gente chama glatt e vai andando com medo de cair, carregando o peso? O que eu já percebi ali. Chega na estação, é você e o mundo, não tem mais ninguém, tá? Cheguei de dia, se eu não me engano era 11h30, meio-dia, tá? É um sol maravilhoso, nenhum táxi, nada, nem pessoas, nem nada. Você chega e fala assim, para que lado que eu vou? Né? É Google Maps, tchau e benção. Até chegar seu local de acomodação. Então, aí eu já percebi que perna para que te quero, andar bastante, não tinha nada ali de transporte público nem táxi, nem ônibus, nem nada disso. E se vira, filha, se vira. Essa região das Dolomitas, ela é extremamente maravilhosa em termos de paisagens, as montanhas são fantásticas, né? Eu fui em novembro, na época do outono, e já tinha nevado. E ali você tem, durante as várias estações, muitas atividades para fazer. De trekking, de esqui, enfim, muito contato com a natureza. Visita aos lagos, visita aos 3 picos, os 3 cimes, que é a atração mais importante, né? Ali da região de Dobiaco. Bom, e também os lagos icônicos, como o Braz e outros lagos que tem ali. Então, na cidade de Dobiaco, eles trabalham com sistema de transporte basicamente feito por ônibus. Ônibus ou táxi. Muito bem, eu só vi ônibus, tá? E esses ônibus, por exemplo, eles têm horário marcado, você tem um caderno, você tem um aplicativo que fala sobre todo esse transporte que existe aí na região norte, disponível, né? E eu vou mostrar para vocês, vou tirar uma foto e colocar aqui. E ali você tem os horários certinhos de saídas para todas essas cidadezinhas, São Cândido, Cortina d'Ampezzo, essas regiões mais turísticas para você visitar, parar e
fazer a sua... curtir a sua atração turística. A passagem de ida geralmente não mudou muito, era na faixa de 5 euros cada um desses deslocamentos. Só o trecho ida ou trecho volta. Esse é o caderno que eu mencionei, o Bahnfahrplan, ou o horário ferroviário, ou então no dialeto deles. E aqui você tem o caderno com todas as linhas e os tickets que eu paguei. Deslocamento de Dobiaco a São Cândido, 1,50, e Dobiaco até Lago de Braz e volta, 5 euros cada trecho, cada viagem. E Dobiaco até Cortina, também 5 euros cada trecho. Para uma pessoa que vai numa estação primavera, verão, ou então até outubro, é excelente, eu indico, né, o uso de um automóvel alugado, porque são paisagens maravilhosas e você pode fazer um aproveitamento muito maior dessa oferta turística que tem por ali. No meu caso, como eu disse a vocês, viajando sozinha, já tinha neve, então eu já sabia mais ou menos que poderia acontecer isso. Eu não optei por locação de carro porque eu não tenho prática para dirigir em estradas que são tortuosas, em torno dessas montanhas todas. São lindas as estradas, mas sozinha, às vezes, eventualmente tendo que colocar os pneus com correntes, que isso é obrigatório, eu falei assim, sem chance. Então, eu estou falando do transporte público porque foi esse transporte que eu utilizei. Mas se você estiver companhia, se você for numa época, até com neve o pessoal dirige, né? Quem tem um pouquinho mais de experiência. Mas tirando isso, alugue um carro. De Dobiaco, aliás, eu fiz um bate-volta do Dobiaco até Cortina d'Ampezzo com esses ônibus que são verdinhos, tal, tranquilo, beleza, fui, voltei, horário, às vezes você está no meio daquela rua, naquele lugar assim, aquele frio, já está escurecendo, você acha assim, agora eu vou morrer aqui, né? De tanto frio que tava. E cadê o ônibus? Gente, é pilim-pim-pim. Ele aparece, ai, minha cachorra quase me derrubou. Ele aparece assim, no horário certinho. Digo isso porque essa região, antes, até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, era uma região que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então ali é realmente muito, muito forte a presença de descendentes austríacos. Então a coisa ali funciona no tucu, 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 na precisão, digamos, germânica, austro-germânica, né? Bom, chegando em Trento, quando eu saí de Dobiaco, eu fui Dobiaco, tem que voltar para Bolzano e Bolzano, Trento. Aliás, é necessário eu contar o perrengue que eu passei nessa região. É referente a transporte público, é lógico, né? Do período de 33 dias, porque a gente tem o deslocamento ida e deslocamento de volta, de 32 dias que eu estive na Itália, sabe quantos chopperos eu peguei ali? O que é choppero? Greve. Greve geral. Três greves, principalmente no transporte público. Enfim, quando eu estava em Dobiaco, lá no norte, lá no meio daquela coisa assim, natureza, natureza, neve, 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 eu e Deus, pronto, eu teria que sair de lá, ir para Bolzano, já estava tudo certinho na minha cabeça. Bolzano, Trento, muito bem. Eu teria que chegar em Trento, já estava com hospedagem tudo reservada. Greve. Imagina. E eles avisam, né, 2 dias antes.
avisa que vão estar em greve. Greve mesmo, gente. Muito bem. Quando tem greve, o governo força ou impõe que o sistema de transporte, inclusive trem, funcione em algum período do dia, tá? Exatamente para cobrir eventualidades, problemas com pessoas que precisam de deslocamento por causa de saúde, algum problema de saúde, enfim. E aí eu fiquei sabendo que algumas linhas, principalmente Intercity, Intercity? Não, Eurocity, que poderiam funcionar, porque são linhas que vêm da Áustria, de Linz, tá? Então, eu tive que ficar ligada para ver se eu conseguia pegar esse trem, e geralmente eles todos iam para Bolzano, e chegando em Bolzano tinha ônibus, então com ônibus eu chego em Trento, que era mais ou menos fácil, não era tão longe assim. E aí é o seguinte, toda a minha programação, acordar, tomar o café da manhã e depois ir pegar o trem, como eu tinha programado, 9 horas, se tivesse tudo certo, ela virou um turbilhão na vida. Eu tive que pedir para a gerente do hotel ajuda, ela me levou de carro até a estação, porque era assim, 7 horas da manhã, o trem passava às 7h10. Ela me levou de carro até a estação, que eu te falei que ficava mais ou menos perto. E aí, quando eu cheguei na estação, só tinha eu, não tinha nada, não tinha informação, não tinha ninguém, não tinha nada. E eu falei assim, bom, com o meu aplicativo da Trenit, que é a Trenitalia, eu fiquei vendo. Aí, de repente, aquele trem que eu achava que eu poderia pegar, estava assim, greve, strike, 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 strike. Tive que ficar ali, sentada, falando assim, eu tenho que falar com a mulher para ela vir me buscar de novo, que eu vou ter que deixar as malas lá no hotel e vou ficar andando até o dia seguinte, perdi uma estadia, fazer o quê? Até eu poder voltar. E os trens iriam ficar em greve até as 9 horas da noite. A boa notícia é o seguinte, né? Que sempre tem um anjo da guarda ajudando a gente. Tá. Quando eu estava ali, que eu cheguei, que eu estava pensando assim, como é que eu vou voltar para esse hotel, mala tal, ainda estava tempo meio nublado, chegou uma mãe com uma criança de mais ou menos 6 anos, certo? Uma italiana, ficou ali sentada e nós começamos a conversar e ela disse o seguinte, não, eu também tenho que ir para Bolzano, porque de Bolzano depois eu vou para Bolonha. Aí eu disse para ela assim, eu tô junto com você então, filha, porque nós vamos pro mesmo lugar. Ela falou assim, espera aí que eu vou fazer Ela tinha uma facilidade ainda mais de conhecimento sobre transporte, né? Fazer uma busca para ver se esse trem que vem agora às 9 horas da Áustria vai conseguir parar aqui. Aí na hora que ela começou a buscar, porque ela conhecia mais, ela viu que estava confirmado o funcionamento dessa linha, desse horário. Foi a salvação. Grudei nela e era o seguinte, você chegava, o trem, ele só aparece no painel assim, faltando 4 minutos que ele vai passar, que está tudo certo, que está confirmado. Porque quando os trens estão em greves, o aplicativo praticamente não pode confirmar ou não se o trem está chegando ou não. Só aparece o aplicativo, greve, greve, greve. Então, a gente ia para a plataforma, tinha que passar ali por baixo da linha, descer a escada, entrar ali praticamente numa plataforma sem tanta cobertura, sem tanta proteção, e ficar olhando no painel. Aí apareceu que o trem estava chegando. Nossa! Nós entramos, compramos o bilhete dentro do trem e ele pararia numa estação, se não me engano, é Brennero, que ali a gente teria que fazer a troca de conexão para chegar até em Bolzano. E podia ser que ali naquela estação não tivesse funcionando o trem, que já não seria, né, esse trem, digamos assim, os regionais. Mas Deus é bom
E chegou outro trem que também estava fazendo essas viagens que não são só pertinentes ao território italiano, e passou e a gente conseguiu pegar e eu cheguei até em Bolzano. Chegando em Bolzano, nós entramos nós duas no mesmo trem que iria para Trento. De Bolzano até Trento, no Eurocity, era assim, meia hora. Era mais cara a viagem, mas tudo bem, né? Pelo menos eu consegui sair daquela situação de estar no ermo, estar completamente perdida no meio daquelas montanhas com neve e chegar no meu destino, que foi Trento. Trento, uma cidade medieval, lógico, também. Tudo ali é medieval, né? Estação de trem, excelente. Estação de ônibus ao lado da estação de trens. Geralmente é isso aí que acontece, tá? Então, na estação, quando eu cheguei em Trento, para ir de Trento até a localização do meu apartamento que eu aluguei, eu já estava muito estressada, muito cansada por causa de todos esses eventos, né? Desde Dobiaco até ali. Então eu peguei e pedi um táxi e consegui chegar no apartamento, tá? E ali em Trento, logicamente, tinha todo um sistema de ônibus, de táxi, de tudo. O valor do táxi? 10 euros. É isso. Sistema de transporte em Trento, bem guarnecido, consegui entender todas as linhas, em todas as estações, os pontos, né, as fermatas, você tem planilhas ali para você falar assim, olha, você tem que sair da região que você está, digamos assim, região sul e para a região norte. Então você vai vendo as paradas e de repente um castelo que você fosse conhecer já estava ali naquela parada, tá? Cada passagem, eu poderia ter comprado o ticket também, né? Day use, mas acontece que em Trento, que eu fiquei uma semana, eu também queria fazer alguns deslocamentos, né? Partindo de Trento, para conhecer a região. Porque Trento fica muito perto do Lago de Garda e eu queria conhecer pelo menos umas 3 cidadezinhas do Lago de Garda. Então, eu fui comprando os tickets por viagem mesmo. Geralmente, a região, o lugar que eu fiquei hospedada, passava o ônibus que eu tinha que pegar até a estação de trem, assim, na frente, tá? Então eu já tinha todos os horários, passava com um intervalo assim, bem interessante, era de 20 em 20 minutos ou 15 em 15 minutos, extremamente pontuais. Norte é pontual, tá? Então eu usei esses ônibus para chegar até a estação de trem e da estação de trem até o apartamento, e do apartamento até os castelos, até o centro da cidade. Então, bem guarnecido Trento, valeu, tudo certo, positivo. E outra coisa, falando sobre o uso de carros, né, nessas regiões, nessas cidades da Itália, a pessoa tem que conhecer muito bem onde não é zona permitida para carros que não sejam de moradores, porque as multas e o estacionamento têm um valor altíssimo, tá? E é assim, você pode deixar o carro estacionado às vezes por 1 hora só. Então imagina você alugar um carro, não poder entrar no centro histórico, é proibido, tem que parar longe e ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando para mudar ou o lugar ou então pagar mais por um período a mais de estacionamento. Bom, Trento, tudo certo. Ônibus, táxi, não tem metrô e trens, tá? Consegui sair de Trento, visitei Sirmione, trem, né?
sai de Trento, vai Verona, Verona vai para Sirmione. Também de Trento eu fui conhecer o Riva del Garda, que foi trem, e chegando numa estação, qual estação? Não vou ver aí. E eu coloco na descrição. E dessa estação eu peguei um ônibus entre cidades e cheguei em Riva del Garda. Um passeio bem bonito de ônibus também, gostei, tá? Riva del Garda, eu fui também a Limone sul Garda de ônibus. E depois eu voltei de ônibus de Limone até Riva del Garda, e de Riva del Garda até Trento de ônibus também. Para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou chegar só no seguinte: de Trento era a minha última estadia ali no norte. Eu partiria de Trento para o sul da Itália, para Lecce, com conexão Trento-Bolonha. Por que Bolonha? Porque em Bolonha eu peguei o trem noturno, leito, para fazer a viagem até Lecce, certo? Lecce é localizada praticamente no salto da bota, no formato geográfico da Itália. Uma viagem longa, eu peguei o trem praticamente meia-noite, cheguei em Lecce às 10 da manhã, tá? Bolonha, já falei que a estação é fantástica. Eu cheguei em Bolonha saindo de Trento mais cedo, guardei a minha mala, a minha mochila no depósito de bagagem na estação de Bolonha, passei pela cidade inteira. Também em Bolonha, ao lado da estação de trem, tem estação de ônibus urbanos, muitos táxis, então dá para você fazer um deslocamento bem confortável em Bolonha. Bom, e aí eu vou falar sobre o trem noite, tá? Um trem que eu comprei cabine exclusiva, só eu na cabine. Comprei esse transporte com antecedência, se eu não me engano eu paguei 96 euros. Então você viaja com privacidade, suas malas dentro da cabine, tem uma piazinha, tem aquecimento, o café da manhã é o tal do corneto com expresso. Você não consegue dormir a viagem inteira porque o trem ele vai passando e vai parando em algumas estações, né? Porque tirando os vagões leitos, tem os vagões normais, então as pessoas usam o mesmo trem para subir e descer nas várias estações, tá? Escolhi a viagem à noite porque para economizar numa estadia, né? E eu não queria sair de Bolonha de dia até Lecce, porque eu ia chegar em Lecce muito de madrugada, ou 11h30 ou meia-noite, chegar numa cidade que eu nem sei como é que eu ia chegar no meu apartamento. Então eu preferi ficar em Bolonha, aproveitar o dia, pegar o trem de noite, olhe, e chegar em Lecce com segurança. Swing, swing.